Josué capítulo 6. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Jericó se cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, e nenhum saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor para Josué: Olha, tenho dado a tua mão, ó Jericó, tenho dado a tua mão a Jericó, e ao seu rei, aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido da buzina, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro da cidade vai cair abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Digam graças a Deus. Senhor Deus, continua falando conosco. Eu sei que o Senhor já está falando através dos louvores, da mensagem, e eu sei que o Senhor já está operando de forma poderosa. Continua operando e manifesta a tua glória em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu estava no monte orando e Deus falou comigo sobre essa campanha hoje pela manhã. Eu até mandei o vídeo sobre derrubar as muralhas, e eu comecei a meditar lá no monte sobre essa palavra, muralhas. A Bíblia diz que aqui se levantou uma muralha tão grande que quem estava do lado de dentro não podia sair do lado de fora, e quem estava do lado de fora não podia entrar para dentro. A muralha foi, pois, construída, e quando eu comecei a fazer um estudo sobre isso, nós iremos entender, nós iremos ver que quando se fala de muralha, quando se fala de cerco, está falando de prisão espiritual, está falando de coisa que está prendendo a sua vida, está falando de coisas que está te cercando e deixando você sem saída. E eu comecei a estudar sobre a Rosana e Michele, e eu comecei a observar, e Deus começou, Joyce, a me levar em áreas na vida das pessoas. Quando você não é feliz na área sentimental, você vai ver que o inimigo se levantou uma muralha para que você não seja feliz, Paulo, para que você não seja feliz no relacionamento, uma pessoa bem sucedida. Porque tudo que o ser humano quer é que ele seja feliz, principalmente numa área tão devasta, a área sentimental. Porque presta atenção, eu atendo milhares de pessoas, e eu, presta atenção, e a maior reclamação, Paulo, é problema sentimental, Michele. É pessoas vivendo infeliz, pessoas vivendo ruim, é pessoas que vivem sozinhas, são solitárias. Por quê? Porque o diabo não quer ver ninguém feliz. O inimigo ele não quer ver ninguém alegre nem feliz. Então o que ele faz? Ele ergue uma muralha para colocar o quê? Aquele conflito, aquela barreira, até a pessoa, até aquela pessoa chegar ao divórcio. Quantas pessoas estão aqui nessa noite estão frustradas nessa área? E às vezes as pessoas veem você sorrindo por fora, parece que tudo está bem,
mas dentro da sua realidade se levantou uma muralha para te entristecer, se levantou uma muralha para deixar você infeliz. E aqui não foi, pois de uma forma diferente. Aqui aconteceu algo que Deus tinha uma promessa para o povo de Israel, mas a cidade estava cercada. Aleluias, aleluias. Eu quero que a nossa irmã Michelle venha ler para mim o versículo de número 1, 2 e 3 mais uma vez, para você entender isso aqui. Presta atenção. Quando nós vamos olhar a Bíblia, você vai ver que o propósito que Deus tinha para esse povo era para que eles entrassem do lado de dentro. Era onde estava o seu milagre, era onde estava a oportunidade, era onde estava as riquezas, era onde estava que a prata e o ouro, é onde estava aquilo que era do povo. Interessante ressaltar, Paulo, que quem estava do lado de dentro estava tomando de quem era por direito, que estava do lado de fora. Porque eu presta atenção, porque o diabo ele vai levantar uma muralha para tentar impedir de você chegar até o lugar que Deus está te esperando para entregar o seu milagre. O diabo vai querer colocar desânimo, tristeza, angústia. O seu inimigo vai querer fazer você desistir. E o pior, ele vai usar pessoas para querer buzinar no teu ouvido e abater a sua fé. Mas a Bíblia fala que Deus escolheu homens corajosos, homens que tinham autoridade. Nesta noite Deus está falando: você não pode se afrouxar à luta, você não pode abaixar a cabeça, mas tem que se levantar como valente, como corajosa, como corajoso, porque foi Deus que te chamou. Então é Deus que vai te garantir o seu milagre. Levanta a mão, glorifica o nome do Senhor. As pessoas estão chegando ao ponto que elas estão se entregando às prisões, às muralhas que o diabo está levantando. Vai lá fora para você ver agora. Pessoas presas na bebida, no alcoolismo, na droga, na prostituição, na vaidade, na lascívia. E presta atenção, será que nós temos que sair lá fora e trazer eles aqui à força, igreja? Sim ou não? Lógico que não. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Mas também é por uma decisão. E quando eu abro essa Bíblia e eu vejo aqui no mundo espiritual, Josué estava diante de uma batalha terrível. Josué estava diante de um desafio que aos olhos humanos era impossível. Primeiro, porque quem tentava entrar em Jericó era morto à espada. Tanto que Josué manda os espiar. E quando ele chega em Jericó, a Bíblia diz que Deus vai usar uma mulher para proteger os espias de Josué. Sim ou não, Savana? Porque se a pregação, porque se os reis, os soldados, os inimigos tivessem visto aqueles homens lá dentro, eles seriam mortos em espadas. No meio da tua luta, Deus vai levantar alguém para te proteger. No meio da sua tempestade, Deus vai colocar alguém para te proteger. E dá glória a Deus por isso. No meio das adversidades que nós enfrentamos, Deus não vai desamparar aqueles que são perseverantes na fé, aqueles que não abandonam a tua palavra. E a Bíblia fala então que, e eu quero aplicar nessa noite rapidinho, cada horário nem vai dar tempo. O primeiro princípio que Josué
para ele derrubar aquela muralha? Ouvir a voz de Deus. Agora Deus por isso. Ouvir a direção de Deus. Você ouve a sua mãe, você ouve o seu pai, você ouve até o seu esposo, mas você não está ouvindo Deus. Você ouve as notícias, você ouve até a sugestão da sua filha, você ouve a sugestão de todo mundo, você pergunta para todo mundo: o que eu faço? Se fosse você no meu lugar, o que eu faria? Mas Deus está falando: será que você está parando para ouvir a minha voz? E quando você ouvir a minha voz, eu vou te dar estratégia de batalha para você vencer os seus inimigos. As pessoas estão querendo derrubar a muralha, ouvindo vozes estranhas na Rosânia. As pessoas, irmã Rosiane, elas querem derrubar a muralha, irmã Joyce, dando ouvido a fofoqueiro, dando ouvido à irmã Linguaruda, dando ouvido àquele que desviou e perdeu o Espírito Santo de Deus. Leia para mim, missionário, bem rápido, cada horário, isso é bem rapidinho, irmãos. Josué capítulo 5, no versículo 13. Aleluia. Então Josué fez para si facas de pedra e citou os filhos de Israel no monte do Próprio. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora a Deus, igreja. Pode continuar lendo, se nós. Josué 5,13. Josué capítulo 5, versículo 13. É o 13. É 13. Presta bem atenção. Para você vencer numa batalha, você precisa de direção de Deus. Então Deus envia um anjo e dá direção. Mas se você ficar preso na internet, na Netflix, você não vai ter direção. Como que o anjo manifestou, Rosiane? Olha para mim, a Bíblia diz que Josué era homem de oração. Josué era homem que tinha intimidade com Deus. Josué era homem que ele buscava a Deus. Será que você não tem derrubado essa muralha porque você não tem orado? A Bíblia fala que o anjo desceu, o anjo apareceu para ele, e toda vez que aparecia um anjo para o profeta, era o próprio Deus da teofonia, era Deus falando: eu desci para te dar direção, eu desci para te dar vitória, eu desci para te dar você vitória perante os inimigos, e essa muralha vai cair por terra. Mas como que você vai ouvir a voz de Deus sendo que você não para ouvir a voz dele? Como que eu ouço a voz de Deus, apóstolo? Orando, consagrando, clamando, porque ele falou: se o meu povo que se chama pelo meu nome
mas com autoridade. Essa igreja nossa, não posso querer pegar todos os que estão fazendo glória ao nome de Jesus pela sua vida, mas está uma igreja fraca de oração. É por isso que não está recebendo vitória, é por isso que não está recebendo o Espírito Santo. Eu não estou aqui te atacando, mas presta atenção, é uma realidade. Nós marcamos oração, cadê o povo para lá? É 2 ou 3. Mas se nós fazermos uma festa aqui, irmão, presta atenção, nós colocar aqui os refrigerantes, o salgado, o bolo, a carne, tudo aqui, a pizza, não vai caber de gente, sabe por quê? As pessoas estão mais carnal do que espiritual. Sério? Sim ou não? Você quer um exemplo disso? Faz uma festinha para você ver, um aniversário. As pessoas vão para o aniversário, vai para o sítio, mas se for para a igreja, vai, Cristiano? Não vai. Elas compram sapato, elas fazem prancha, elas passam batom, elas colocam cílios, elas colocam unha. Sabe por quê? Eles valorizam mais as coisas carnais do que as coisas espirituais. É por isso que Deus não está abençoando. Apóstolo, eu não posso fazer o churrasquinho da casa. Pode fazer. Presta atenção, eu não estou falando isso aqui. Eu estou falando que as pessoas estão indo ao contrário da vontade de Deus. Os lugares mais cheios que era para estar é nas igrejas evangélicas, porque Jesus está voltando e as pessoas estão o quê? Buscando somente os seus desejos pessoais, as suas vontades pessoais. Mas se eu falar aqui, irmão, não vou fazer aqui, mas não vai ser culto não, amanhã vai ser um aniversário de fulano, vai ter bolo para todo mundo, vai ter churrasquinho, vai ter aqui bolinho de cheio de que lá. Paulo, vai vir gente sim ou não? Vai vir ou não vai? E eu saí na rua anunciando, vai ser festa da igreja, não vai, viu? Vai ser festa, só para comer e beber, mas culto não. Vai vir alguém, Michele? Vai vir alguém, Michele? Sim ou não? Vai ficar lotado, sabe por quê? Primeiro, é de graça. As pessoas não querem pagar preço, nada. É 0,800. Vai fazer uma fila de menina aqui. E outra coisa, depois do culto, tem brinquedinho e lembrancinha para todo mundo. Vai ter gente aqui dentro aqui, igreja? Vai ter ou não vai? Gente ou não? Vai estar tudo parado e vazio. Vai lotar de pessoas. Porque as pessoas estão indo para um caminho que não é de Deus, Joyce. As pessoas estão carnal. A carne está falando mais alto do que o Espírito. E Paulo falou: aquele que vive na carne não pode conhecer as coisas do Espírito. Josué estava diante de uma muralha. Estou quase terminando. Josué estava diante de uma guerra. Josué estava diante de um desafio. Josué estava diante de uma decisão. Josué estava diante de algo que, fala para mim, era necessário ele se desligar da carne e ligar no Espírito. A humanidade hoje está fora do parâmetro do propósito de Deus. As pessoas não estão entendendo o tipo, o escalão e a classe de demônios que estão enfrentando. Por isso que estão, sabe o quê? Mortas espiritualmente. As muralhas estão se levantando e as pessoas estão diminuindo. Por quê? Porque quando eu não priorizo Deus para me fortalecer, para derrubar a muralha que está crescendo perante mim, então se eu não busco Deus, eu estou enfraquecendo e diminuindo, e o problema está crescendo perante mim. Mas quando, presta atenção, eu começo a buscar a Deus em oração, a jejum, eu começo, sabe o quê? A priorizar a palavra de Deus, então aquele problema diante do meu Deus, ele será pequeno. Mas as pessoas não, elas estão indo para um caminho triste. Sabe o que está acontecendo? Elas estão cercadas, elas estão num cerco espiritual. Você já reparou uma coisa? Eu estava hoje lá no monte orando muito sobre isso, e eu vou te falar uma coisa muito séria. Talvez aqui na igreja pode ter pessoas que estão vivendo isso. Eu não vou julgar nem apontar nem afirmar, mas cada um chama a responsabilidade para si e faz uma análise como está a sua própria vida. Já reparou que já passou muitos anos
e a sua vida não anda. Você está rodando em círculos. Você está só rodando. Você roda e para onde? No mesmo lugar. Só que o nosso Deus aqui, ele é tão perfeito que Deus falou: olha, durante 6 dias vocês vão rodear perante as muralhas. Sabe por quê? Porque quando Deus ele tem um propósito para vencer os seus inimigos, olha para mim, ele faz primeiro os seus inimigos esquecer. E enquanto ele vai esquecendo, você vai rodeando. E depois que ele esquecer, vai ser a hora que Deus vai agir. Só que para cá, trazendo para o lado espiritual, hoje, tem pessoas que estão rodando em círculo. Aqui ó, é a mesma casinha, o mesmo cachorrinho, o mesmo gatinho, é o mesmo dinheirinho, é o mesmo empreguinho, é o mesmo salarinho, o mesmo Bolsa Família, e não cresce. Fala comigo assim: evangelho verdadeiro tem que haver crescimento, porque está escrito: pois crescei na graça e no conhecimento. Está dando glória a Deus, igreja. A sua vida tem que crescer, a muralha tem que cair, Rosiane, tem que cair a muralha, Bispa Márcia, tem que cair, Paulo, a muralha. Essa muralha não pode se tornar na sua vida para sempre. Ela tem que chegar uma hora que ela não pode existir mais. O que simboliza essa muralha? O problema está passando. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já estão cansadas de alguns problemas, sim ou não? De algumas situações, ou está tudo tranquilo? Né, Joyce? Tem algumas coisas que vai acontecer na nossa vida e você fala assim: eu não quero isso mais. Não é verdade? Mas o que eu tenho que fazer, Débora? Tem atitude. Fala aí. Tem atitude. Sabe por quê, irmãos? Homem não muda, muda de homem. Mas a atitude de fé faz Deus mudar a sua vida. Josué teve atitude. Quando o povo estava reclamando: Josué, essa muralha é grande, ninguém consegue entrar, ninguém consegue sair. Ele foi para a oração. Você quer ver? Leia, Michel, bem alto. Josué capítulo 6, para nós terminar, versículo de número 12. Quando eu entro em oração, a presença de Deus ela opera. A arca da aliança ela simbolizava o que, Rosiane? A presença de Deus. Quando eu me levanto para orar de madrugada, o Senhor desce no trono para me responder. Josué levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Porque o que faziam com eles vencer a guerra era a presença que estava com eles. Agora, como que eu vou ter presença se eu não estou buscando ela? Como que eu vou receber a presença sendo que eu não estou buscando comunhão com ela, intimidade com ela? O povo está muito natural. Enquanto o povo estava olhando o tamanho da muralha, Josué estava de joelho clamando, dando glória a Deus, igreja. Enquanto o povo estava falando nessa muralha, como vamos fazer para derrubar essa muralha? Irmãos, entra com a sua mente na Bíblia, imagina. Pois segundo a história diz que a muralha tinha 9 metros de altura. E aqui essa parede, olha para mim, ela tem uns 3 metros e pouquinho. Agora imagina 9 metros. Joga mais 3 para cima. Olha para lá a parede, olha a parede. É pequeno ou é grande, Paulo? A muralha 9 metros. E olha cá, estava tudo cercado, colocando parede errada. Quando o diabo ele cerca a vida de alguém, tem pessoas que não conseguem sair mais. É só um milagre. Você não tem noção. Tem pessoas aqui que talvez está com a vida amarrada, está com a vida cerrada. Tem uma muralha que o diabo levantou, você não consegue fazer uma faculdade, você não consegue tirar uma carteira, você não consegue ver o seu filho dentro da onde?
a obra de Deus dentro do altar. Você não consegue ter um casamento abençoado. Você não consegue prosperar, está vivendo de migalhas. Você está vivendo a mesma situação dentro da sua casa. A sua casa está quase caindo na sua cabeça. Não consegue reformar a tua casa. Não consegue progredir, avançar, prosperar. Porque o diabo colocou uma muralha. Agora presta atenção, se você se acomodar e ficar reclamando, essa muralha só vai aumentar. Mas se você tiver o princípio que esse homem teve, e de madrugada Josué foi buscar o Senhor, de madrugada ele foi jejuar. A Bíblia fala então que um sacerdote trouxeram a arca, e aquela arca foi dando direção para derrubar aquela muralha. Fala, essa arca é a presença de Deus. Então diz a Bíblia então que o Senhor agora vai dar direção para Josué. Sabe por quê? Porque para derrubar a muralha, a primeira coisa tem que receber estratégia do Espírito Santo. Se você não pode querer no seu peito, na sua voz, no seu braço, você não pode querer dar o seu jeitinho mineiro, ou paulista, ou carioca. Para você derrubar a muralha, você tem que ir para a oração e para o jejum, buscar de verdade, rasgar a alma, rasgar o seu coração e falar: Deus, eu não quero ficar preso nessa Jericó. Eu quero, Senhor, que essa muralha caia e que eu venha romper para a glória do teu nome. Vivemos um mundo de acomodismo, que as pessoas estão se acostumando. Você pega uma pessoa, põe ela dentro do quartinho fechado e com o banheiro, ela fica por ali anos e anos. Ontem eu fui no centro da cidade, eu comecei a olhar e observar um mendigo. Eu falei, que vontade de perguntar a ele por que ele aceita essa vida. Que vontade de perguntar para ele por que ele aceita ficar comendo resto de marmitex azedo. Que vontade de perguntar para ele, Paulo, por que ele consegue ficar um ano sem tomar banho? Porque eu passei perto dele, eu vou falar para você, quase eu caí para trás. Pelo mau cheiro que estava, não estou desfazendo, mas pelo mau cheiro que estava aquele mendigo que eu passei perto dele, eu acho que tinha mais ou menos um ano que não tomava banho. Eu acho que tem muito tempo que não toma banho, porque ninguém estava aguentando ficar perto dele. Eu parei. Sabe por quê? Presta atenção. É nos mínimos detalhes que Deus vai te revelar coisas profundas. É nas coisas mais simples que Deus vai te revelar as coisas sobrenaturais. E você tem que estar atento a você parar. Isso que é forte. O povo queria já derrubar a muralha de uma vez por todas. O povo queria pegar a espada, pegar as suas armas e falar: Josué, se eles fossem na força deles acontecer, o exército que estava em Jericó era maior do que o que estava lá fora, ia matar todo mundo. Porque quando eu quero resolver com a minha mão não dá certo, mas quando eu clamo e ponho a mão de Deus, tudo vai dar certo. Tem coisa que não é você que vai fazer, é Deus. Tem coisa que não é você que vai resolver. Você quer ver uma coisa? Colocando parede. Quantos anos que o povo de Israel ficou preso lá no Egito? 430 anos. Repita isso. É pouco ou é muito tempo? Mas não era o povo de Deus? Sim ou não? Mas só que estava no ser escravo. E esse cara, quantos? 400. É brincadeira, não é? Mas quando chegou a hora, o que Deus fez? Então Deus enviou Moisés para libertar o teu povo. Agora Deus, porque com a mão deles eles não conseguiriam. Talvez você está batendo em coisa que você não vai resolver. Você está colocando a tua mão, está tentando fazer do seu jeito, você
Você está correndo para cá e está ficando cansada, afadigado, cansado. Sabe por quê? Deus está falando: se você descansar e ir para a oração e esperar, eu vou fazer, eu vou derrubar, eu vou abrir, eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou fazer acontecer, porque operando Deus ninguém pode impedir, igreja. Eu comecei a observar naquele mendigo e eu comecei a observar, e Deus falou comigo assim: filho, ele está numa prisão espiritual há muitos anos. Eu falei: mas por que ele não sai dessa? Deus falou comigo assim: ó, vou te mostrar. Toda noite tem um grupo de pessoas evangélicas que trazem aqui um sopão para ele. Na parte da manhã ele vai lá no outro restaurante popular e toma café de manhã. Não quer? O seu cafezinho com leite, o seu pão com manteiga e a sua fruta. Eu falei: mas e o que você quer falar? Deus falou assim: zona de conforto. Fala zona de. Eu falei: Deus, e aí? Deus falou assim: filho, eu não posso entrar no livramento que eu dei para o homem. Ele tem que decidir escolher mudar. Ele tem que decidir, falar: eu não aceito mais essa pressão, eu vou sair daqui, porque está escrito: seu filho se manifestou para desfazer a obra do diabo. Porque a nossa vida tudo vai se definir por decisão. O que Josué fez? Ele viu que naquela muralha, aos olhos dele, não tinha como eles entrar. Aquela muralha caiu, mas ele foi buscar aonde? Refúgio na presença. Ele foi buscar aonde? Diante do Pai. Ele foi clamar, e no momento que ele orou, um anjo desceu. Foi falar para ele: nenhum anjo fica passeando na terra. Anjo passeia na terra, senhor Rosana? Anjos vêm trabalhar. Abre aí, Hebreus 1, versículo 13. Anjos vêm ministrar, anjos vêm como labareda de fogo, anjos vêm dar livramento para os escolhidos, anjos vêm salvar aquele que Deus escolheu, anjos vêm trazer a bênção para aqueles que estão orando incessantemente, anjo vem para resolver o problema, anjo vem para trazer resposta, anjo vem para trazer boas novas. Hebreus 1:13, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. E a qual os anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que por os teus inimigos pôs cabelo nos teus pés. O 12. É como um manto, como enrolarás, é como uma veste, se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Aleluias. Deixa eu achar aqui. Oh, glória a Deus. 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não são porventura todos eles espírito ministro. Anjo não vem passear não, igreja. Anjo vem guerrear. Anjo vem ministrar. Anjo vem dar direção. Anjo vem trazer boas novas. Anjo, fala para mim, tem anjo que vem para resolver problemas impossíveis. Tem anjo que desce na terra para trazer a solução. Tem anjo que Deus manda para matar seus inimigos. Tem anjo que Deus manda para limpar teu caminho, aleluia. São eles ministros enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia. Aquele anjo não era necessário vir, porque presta atenção, biblicamente, o povo era difícil, o povo era terrível. O povo de Israel era fácil, irmãos. Eles fez Moisés quase perder a salvação. E o mesmo povo que andou com Moisés foi o mesmo povo que andou com Josué. Agora imagina esperando aquela muralha, reclamação, murmuração, pressão psicológica.
Josué falou: vocês podem falar o que vocês quiserem, eu vou somente ouvir a voz de Deus. Vocês podem falar o que vocês quiserem, eu vou na direção de Deus. Qual direção você tem ido? Qual voz você tem ouvido? Eu tenho ouvido a voz do meu coração, então vai errar, porque o seu coração e o meu coração é terra estranha. Abre a nossa irmãozinha bem rapidinho. Jeremias 17:9. Só nosso irmãozinho só. O coração, olha para mim, você não conhece o seu coração. Fala comigo assim: todas as pessoas que ouvem o desejo e a voz do seu coração erra. Porque o seu coração é terra estranha. Eu vou ler para vocês agora, pode ler bem rapidinho. Jeremias 17:9. Olha aí para vocês verem. Pode ler. Quem achou, lê, gente. Jeremias 17, versículo de número 9 e 10. Eu nunca vi nessa época tanta mulher errar no seu coração. Eu nunca vi, Dona Rosana, nesse tempo, o ser humano errar, espamassa Paulo por causa do seu coração, Joyce. Namoro errado, casamento errado, relacionamento errado, se entrega para o cara errado, o cara tira proveito, sim ou não? Porque agiu com o quê? Não buscou de Deus. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósito. Quando é do Senhor não traz confusão. Quando é de Deus não traz sofrimento. Porque as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Aleluia! Josué foi o quê? No Espírito. E a Bíblia fala então que Deus entregou Jericó na mão de quem? Quero esmiuçar isso aqui. Deus já tinha entregado na mão dele a bênção. Deus já tinha dado para ele a bênção. Lê, Michele 6:2. Josué 6:2. Ligeiro. O baiano fala assim, né, Mané? O baiano, né? Ligeiro. Oxe. Às vezes, presta atenção, isso aqui é muito sério. Às vezes a bênção já está liberada para Deus te honrar, mas o diabo levanta o impedimento. Às vezes Deus já entregou a você a sua vitória, mas vem no mundo espiritual, o diabo coloca o quê? Uma muralha. Porque presta atenção, quem está falando aqui não é o homem, é Deus. Lê de novo, afirma o texto. Texto e contexto. Pois o Senhor entregou na tua. Não presta atenção. Se algo está entregado na minha mão, está na mão de outro? Está de qual mão? Está na mão de que Deus entregou. Deus já entregou o seu milagre nessa noite. Deus já entregou o seu milagre aí agora. Deus já entregou a sua resposta aí agora. Mas Deus vai derrubar essa muralha do impedimento. Deus vai derrubar essa muralha do impedimento. Mas tem que ir para a oração, tem que ir para o jejum. Fala comigo assim: eu preciso de aprender, de tomar posse daquilo que Deus já me entregou. Vai dando glória a Deus. Fala: eu preciso de discernir e tomar posse daquilo
que já está na minha mão. Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Mas sabe o que acontece muitas das vezes? Que Deus coloca aqui, ó, Deus põe na negócio aqui, ó, essa caneca, ó, Deus põe na minha mão, sim ou não? Mas às vezes quando tem a dúvida, a pessoa fica assim: será que está na minha mão mesmo? Aí vem um ladrão aqui e toma. Se já está na sua mão, Deus está falando: toma posse. Toma posse. Amém? Para nós terminar, que eu não posso estender mais. Que pena. A Bíblia fala então no capítulo 5, no capítulo 7. Olha o que diz a Bíblia. Acompanhe aí. Capítulo 6, versículo de número 14. Assim, pois, rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e tomaram para o arraial, e assim fizeram por 6. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram a subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade. Quantas vezes, igreja? 7 vezes, que é o número da perfeição. O que Deus está falando: quando eu derrubar a sua muralha, eu vou entregar o que é perfeito nas tuas mãos. Aleluia. Porque o número 7 é perfeição. Presta atenção: o que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida vai ser perfeito. O que Deus faz não traz dúvida. O que Deus faz não dá pela metade. O que Deus faz, ele não chega nem outra nem outra. Ele chega na hora certa e ele faz perfeito. O milagre será perfeito, a vitória será perfeita, a unção será perfeita, a honra será perfeita, a salvação será perfeita, a cura será perfeita, a libertação será perfeita, a prosperidade será perfeita, a glória de Deus vai descer perfeita. Levanta a mão para receber. O seu milagre vai ser perfeito. O nosso milagre será perfeito. 7 vezes. Então o povo gritou. Antes de tocar, eles tocaram a buzina. E na 7ª vez, as buzinas. Então disse Josué para o povo: gritai, porque o Senhor hoje nos dá essa cidade na nossa mão. Irmãos, tem vitória que você tem que... Olha para mim. Tem batalha que você enfrenta. Se você ficar muito mansinho que nem um cordeiro, você não ganha batalha não. Tem vitória, você tem que ir para cima no grito mesmo. Imagina o barulho que o povo fez. Imagina o barulho que o povo fez. Começaram a tocar as trombetas da Rosana e a buzina, aquela arca da aliança na frente, o sacerdote o levita. Então Josué viu que o negócio estava ficando quente. Ele falou: povo de Deus, grita agora! Menino gritando, mulher gritando, homem gritando, aquela barulheira começou a causar o que? A destruturar os alicerces de Jericó. Começou a sacudir os alicerces de Jericó. Agora, Deus, igreja, o que significa o grito na Bíblia? Oração, clamor. Fala clamor. Fala grito na Bíblia. É clamar. Viu? Tem muitas pessoas que não estão vencendo, Paulo, porque não clama. Só com o telefone, 24 horas. Vendo besteira, TikTok não presta. O Twitter, vendo coisas que não edifica. Novela que você não ora. Irmãos, eu estou falando de oração. Não é essa oraçãozinha fajuda de 1 minuto não, Zé. Oh Deus, obrigado pelo dia que eu passei. Amém. É muito fácil. Aí joga a botina pro alto, deita na cama e fica lá até babando do outro lado. Pergunte para você mesmo: você tem orado mesmo? Você tem clamado para Deus abalar a estrutura do inferno que está tentando te destruir? Tu tem clamado mesmo? Você tem, sabe, mexido com o mundo espiritual da forma que
que Deus quer que você mexa? Comece a orar para você ver. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Paulo e Silas orou tão forte que veio um terremoto do céu que quebrou as correntes, cadeado, e todas as portas se abriram. Leia os Atos 16. Só que acontece, as preocupações têm tirado você da intimidade da oração. Os afazeres têm tirado você da oração. E quer vencer, Joyce? Quer vencer, Cristiano? Então ora, clama, dobra o joelho, põe a boca no pó. Lamentações de Jeremias, põe tua boca no pó, porque ainda há esperança. Irmãos, tem gente que está enfrentando guerra aqui na igreja, que está achando que está brincando de cirandinha. É macumba pesada, é magia negra, é inveja, é demônio. Está vindo hoje pelo monte, hoje pela manhã, bem de manhã cedo, estava subindo o monte, aí tinha uma senhorinha numa árvore lá do outro lado, orando. Ela me conhece. Quando eu passei, ela viu eu com a mochila. Ela falou: apóstolo, Deus está quebrando uma magia ali quando a tua esposa muito pesada que fizeram, mas o Senhor desce um anjo lá para dar vitória. Aí eu fui para o meu canto e comecei a analisar. Eu falei: gente, olha como que o diabo investe contra a nossa vida. Agora imagina se eu ficasse o dia inteiro dormindo até meio-dia. Imagina, Paulo. Eu vou ficar aqui em casa esperando a hora do culto de noite, à toa, com o braço cruzado, comendo salgadinha, só enchendo o pandu. Jejum, oração. Para vencer tem que ser de oração. E pior, que a inveja está terrível. Inveja de vizinho, inveja de irmão, inveja do próprio sangue. Se não rever, depois está aí as pessoas, irmão. Tem pessoa que vem para a igreja, você olha, sangue do cordeiro, dá até dó. Fala: essa aí está carregada. Tem que fazer aqui o banho do descarrego. Vamos tirar toda a mazela. Olha que presta atenção, não adianta eu ficar e guerrear por você e você mesmo não guerrear por você. Eu ficar no monte 24 horas e você não orar. Eu ficar 24 horas orando, jejuando e você não faz nada, só enchendo o pandu. É bolinha, salgadinha, é pizza, é hambúrguer, é o jaburu. É jaburu? Aquele hambúrguer dele que a mulher fala. O jaburu é bruto. É bruto. Você está ficando bruto, você só quer ficar no bruto. Mas não quer. Ai Deus, vamos terminar. Fique em pé no seu lugar, igreja. Oh, glória a Deus. Eu estou muito preocupado com vocês. Dedica mais e fala comigo assim: não, amor, você nem dorme, hein? Como que dorme? Estou vendo as pessoas da igreja, nossa liderança não está orando. Pessoas que estão só vivendo, tem que trabalhar. Então, cuidado, hein? Você vive para trabalhar, você não morre para trabalhar. Eu tenho, cuidado. Tira um tempinho para Deus, vai se renovar as suas forças, amém? Vem aqui na frente, eu vou orar para a sua vida, todo mundo vem aqui, que eu vou orar para Deus derrubar essa muralha da sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma teus filhos em tuas mãos nessa noite. A tua palavra já foi ministrada conforme o Senhor, meu Deus, falou pela minha vida, Senhor. Então, meu Pai, que o Senhor venha despertar em cada coração agora, Senhor. Trazer um despertamento e derrubar a muralha da frieza espiritual, da apostasia, do medo, da angústia, da tristeza. Essa muralha, meu Pai, que levantou nesse relacionamento desses filhos. Essa muralha que levantou contra essa igreja, meu Pai, cai por terra agora. Cai por terra agora, meu Pai, essa muralha que levantou contra a Bispa Márcia, a irmã Rosânia, a irmã Michele, a irmã Cristiane, a irmã Débora, a irmã Joyce, a minha vida.
a nossa irmã Rosiane, o Paulo, todos que estão aqui, meu Pai, que essa muralha cai por terra agora, o Senhor começa a manifestar o teu poder. Aqueles que vão ver também essa mensagem, que muralha cai por terra agora, esse demônio que levantou com essa muralha na área sentimental, na área profissional, na área espiritual, na área financeira, cai por terra agora. Abençoa a tua igreja, dando glória a Deus agora. Ó Deus, cai essa muralha agora, ó por terra essa muralha maldita, esse demônio, esse enxu, essa macumba, essa feitiçaria, Deus vai queimando agora, meu Pai, os que estão vendo em outro estado, os que não vêem em outros países, os que não receberam essa mensagem, meu Pai, ainda hoje, amanhã, depois, que eles vêm agora receber o milagre, e meu Pai, esse mal vem cá e tu pega, meu Deus, dá vitória para o teu povo e garante o milagre em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.